O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos coloca com o coração cheio de esperança. Às vezes uma leitura superficial deste evangelho pode às vezes nos levar para outros lugares, mas na verdade esse evangelho nos preenche por dentro de esperança. Esses dias, pensando sobre este evangelho, me veio a imagem de uma cena daquele filme Titanic, certamente vocês já assistiram, e tem várias cenas interessantes para podermos pensar, refletir, mas uma cena é bastante emblemática. Quando o navio já está afundando, a orquestra continua tocando, né? Como se nada estivesse acontecendo. Até mesmo alguns especialistas dizem que esse tipo de ação fez com que até várias pessoas acabassem se naufragando por causa disso, porque achavam que estava tudo bem. Mas tirando este fato, se olhamos só isto, o fato de negar a realidade, aquilo que está em volta, já nos ajuda a compreender este evangelho e esta liturgia de hoje. Porque justamente aqui vamos encontrar talvez esse mecanismo de defesa que muitas vezes nós mesmos utilizamos para a nossa vida, que é justamente criarmos, né, esse impedimento para ver aquilo que está à nossa volta, o conflito, né? Vamos chamar aqui de crise. Então a crise, o problema, a dificuldade, muitas vezes aparece na nossa vida de uma hora para outra, né? E já estamos jogados ali dentro desse turbilhão de coisas, seja o nosso relacionamento com as outras pessoas,
seja entre marido e mulher, seja com os filhos, seja com os irmãos, seja com amigos, enfim. Temos vários tipos de coisas que às vezes enfrentamos, nossos problemas, nossas dificuldades, e por isso, às vezes, nós criamos ali esse mecanismo de defesa justamente para não ver estas crises, né? Então, esses momentos assim, nós nos escondemos, né, para não ver esta realidade, não ver o que está acontecendo à nossa volta. E esta é uma reação que nós não conseguimos enxergar o sofrimento da outra pessoa. E por isto nós olhamos só para nós mesmos, só para aquilo que está dentro de nós. Não olhamos para o outro, não olhamos para o sofrimento do outro, e por isto nós não resolvemos os problemas, né? Às vezes até, muitas vezes, complicamos ainda mais, agravamos ainda mais aquela situação, porque olhamos só para nós mesmos. Então, esse evangelho de hoje, ele nos transporta justamente para esta dificuldade, né? Os discípulos estão ali, eles se distraem pela admiração das belas pedras do templo. Eles não conseguem enxergar aquela realidade que está acontecendo à volta, e por isto eles ficam admirados com aquelas pedras lindas que estão ali no templo, na feitura do templo, ficam olhando tudo aquilo e não olham para a realidade, para o sofrimento humano do outro. Esta é uma grande dificuldade, e por isto devemos tomar consciência disto, e como nosso Senhor nos ajuda a olhar os sinais dos tempos, e olhando esses sinais dos tempos, aprender justamente a preencher por dentro de esperança. Por isso que esse evangelho, esta liturgia, ela nos preenche de esperança. Ou seja, nós hoje não ficamos apenas olhando a nós mesmos, olhando nossas próprias dificuldades. Porque num tempo de crise, né, num tempo de dificuldade, no tempo aí de enfrentamento dos nossos problemas, esse momento é um momento de descoberta de nós mesmos, de nossas ações, de nossas reações, e um olhar para o outro, um olhar de quem sai de si. Então, os discípulos, eles encontram aqui, olhando para si mesmos, né? Olhando apenas essas pedras bonitas, ou seja, uma beleza para si, e não percebem o sofrimento que está ao lado. Por isso que nosso Senhor nos convida a entender isto, esse tempo de crise que esses discípulos estão passando, olhando não para si mesmo, por primeiro lugar, mas olhando para o outro, saindo de si. E esse olhar nesta situação para o outro é olhar o bem comum, né? Olhar para a dificuldade do outro, para o bem comum, e não apenas olhar para seus próprios interesses, né? Para dentro de si, mas olhar o melhor para os que estão em volta, para o bem comum. Então, em tempos de crise, temos que olhar aquilo que é o melhor para todos, e esse é um sair de si, porque para enfrentar esse tempo de crise, como nosso Senhor nos ensina neste Evangelho, é justamente pensar no outro, pensar na felicidade da outra pessoa, e não apenas na nossa própria felicidade. Em tempos de crise, não é fácil mantermos este equilíbrio, né? Superar essas dificuldades. Mas tempo de crise significa que é um tempo que vai passar. Todas as nossas dificuldades, nossos problemas passam. É preciso enfrentar esta situação equilibradamente. E por isto, me parece que as leituras de hoje nos proporcionam duas virtudes que gostaria de podermos refletir. Lá no nosso colégio Santo Antônio, lá a gente estuda as virtudes com os alunos e tudo isto, principalmente as virtudes franciscanas. E hoje me parece que as leituras são muito claras nisto. A primeira virtude
é justamente a virtude da perseverança, ou seja, de enfrentamento do problema, da dificuldade, né, da crise que esteja passando, com perseverança. O Senhor nos anima, o Senhor caminha conosco. Por isso, passar por esse tempo de crise e, nesse sentido, perseverar, né? Não desanimar, não se jogar para baixo, não se entregar para aquele problema, mas passar, perseverar para atingir lá na frente. Então, esta virtude da perseverança é muito importante no enfrentamento das nossas crises, das dificuldades. Uma outra virtude é uma virtude que eu penso muitas pessoas estão precisando, que é a virtude da paciência. Quando nós enfrentamos as dificuldades, temos que ter paciência. Esses dias tenho atendido muitas pessoas que estão passando por isso, por essa impaciência. Impaciência nesse processo eleitoral, muitas pessoas tiveram muitas dificuldades nesse período, principalmente no segundo turno agora e pós-eleição. Está faltando paciência, paciência com o outro. Por isso estou indicando justamente a pessoa não só olhar para si mesmo, para a sua felicidade, mas olhar para a felicidade do outro, ter paciência com a outra pessoa, né? Deixar a outra pessoa caminhar. Muitas vezes nós queremos caminhar pelo outro. Esta é nossa maior dificuldade. Por isso, me parece que este evangelho de hoje nos ajuda nisto, nos ajuda a ter paciência, né? Paciência na relação com a outra pessoa, na dificuldade que esteja passando, porque tem que ter paciência para enfrentar tudo isto e não resolver logo de uma vez. Às vezes quero a solução mais fácil, a solução mais rápida, e nem sempre esta é a melhor solução, ou seja, de afastamento, ou seja, qualquer outra coisa que às vezes vem à mente, né? É preciso ter paciência, dar um tempo, esperar um pouco mais. É um tempo de crise que vai passar. Então, é momento de ter estas duas, né, virtudes na nossa vida, umas virtudes fundamentais, né, para não nos deixarmos cansados, para não nos deixarmos sombrios, né, vivendo nesta escuridão. Porque quando enfrentamos uma crise, enfrentamos esta escuridão na nossa vida. Mas aí é que nós entendemos que nosso Senhor é luz para nós, que nosso Senhor é aquele que caminha ao nosso lado, ou seja, Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus que nos ajuda a enfrentar estas situações. E assim então nós olhamos para este Senhor que está conosco, nos ajudando, estendendo a sua mão para nós nesses momentos de crise, nos resgatando, nos levantando, né? É este Senhor que está conosco. É um Senhor que não abandona, né, o navio quando está afundando. Ele está conosco, Ele caminha ao nosso lado. Ele é luz, né? Ilumina para tomar uma decisão. Muitas vezes isso nos machuca, tomar uma decisão, porque é difícil deixar alguma coisa, e por isso nosso Senhor é luz. Ele ilumina as nossas situações, ilumina a nossa caminhada, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Então, me parece realmente que hoje esse Evangelho nos ajuda a enfrentar a nossa crise. Claro que podemos traçar estratégias, nos organizar, né? Ter várias outras coisas aí que podemos colocar nesses momentos de crise. Mas essa vivência das virtudes, me parece que isto nos ajudará muito a enfrentar as nossas situações, a enfrentar nossos momentos de crise. E esse não olhar para si mesmo, esse não olhar egoísta, mas um olhar para ajudar o outro, um olhar para a felicidade do outro, um sair de si mesmo. Então, meus queridos, vamos pensar um pouco sobre isto, né? No momento de crise, confiar nessa presença de nosso Senhor e não nos sentirmos aí desanimados ou com desconfiança de que Deus está longe de nós.
Mas pelo contrário, Deus, aí que Ele está junto conosco, é aí que Ele nos anima. A Eucaristia nos fortalece nisto. Quando estamos mais em crise, é aí que necessitamos de mais oração, é aí que necessitamos de mais nos aproximar da Eucaristia. É quando nós enfrentamos nossas dificuldades, é o alimento para nós. Esse alimento nos fortalece, nos preenche por dentro, nos dá esta esperança. Por isso que as leituras de hoje, elas não são catastróficas nesse sentido, ela nos preenche por dentro, nos enche de esperança, porque nós temos confiança no Senhor, nós acreditamos no Senhor e fazemos este encontro com nosso Senhor. Paz e bem. Paz e bem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,